Eco-san, Eco-jó e Xegum Bobô. Boa tarde, boa terça-feira e Xegum, dia da vitória. Eu acho essa palavra muito bonita porque ela tem muitos significados. Inclusive no latibi, no fazer nascer, no nascimento. No latixé, fazer algo. Né? Ser vitorioso se começa desde o primeiro momento de vida. Por que isso é tão importante? Porque outrora, nos países africanos e aquilo mesmo no Brasil, né, não se tinha acesso a uma série de coisas, pré-natal, ecografia, exames laboratoriais. Isso era destinado para as famílias mais ricas que tinham acesso monetário. Felizmente no Brasil existe uma sistemática onde existe atendimento para todos. A gente se queixa, mas tem outros países que são bem mais difíceis. Mas vamos nos concentrar no Abisso. Oruko Abisso. O que é o Oruko Abisso? Pelo fato de não se ter acesso a todas essas coisas modernas e atuais, contemporâneas nossa, outrora em África, principalmente, vamos falar de Nigéria, do grupo étnico Yorubá. Né? O Abisso, Oruko Abisso, viria desde o nascimento, do primeiro respirar. Emi. Vamos levar em consideração. Todos nasciam. As pessoas nasciam e não se sabia como ia ser. Se iam ser perfeitos, se iam ter saúde, se iam sobreviver. Então existe toda uma métrica que se desenvolve e se resume no seu nome. Para ganhar esse nome, tinha certas regras. Então, o pré-natal das famílias Ibiaxé era destinado às geledés, às pessoas dedicadas ao culto das mulheres, onde elas tinham conhecimento. Um ritmo que tem ainda aqui no Brasil, que isso é uma herança do inconsciente coletivo, toda aquela que está gestando, que vai parir, ou a família, as mulheres dessa família se reúnem e mostram as ações e as formas de cuidado. Né? Isso está intrínseco no subconsciente, no inconsciente coletivo, né? E aonde aqueles que já passaram por ajudam aqueles que estão sendo a primeira vez ou debutando, né? Acho luxo debutar. Então, as mulheres se reuniam e davam os ensinamentos de como se portar, de como comer, de como vestir, do que usar ou não usar, de como, inclusive, se relacionar com o seu marido, né, no período da gestação. Como não existia ecografia, não existiam certos exames, o nascimento era uma surpresa. Longa vida é um irê, família é um irê, nascer é um irê, viver é um irê, ter filhos é um irê. Então vamos falar do irê homó, ou homon, né? De ter filhos. A criatura estava grávida, se percebia grávida, recorria à sua família, Ibiaxé, Ibilé, recorria à sua família, onde ela aprendia todas as formas de ação. Juntava-se então o lado da família materna e da família materna, da família materna do marido e da família
paterna do marido. Que isso vai sugerir depois um outro vídeo que eu vou fazer sobre a escolha dos nomes familiares. Né? O Abisso, ele é um pouco mais complexo, porque antes do Icomojadê, a criança passava 7, 9, o período da queda do Ipim, do umbigo. Este umbigo, como eu já falei, era dividido em 3. Uma parte ficava com a mãe, uma parte ficava com o Bale, que ia executar o axé do Icomojadê, o Solorô Morucó, o dia do nome, o dia que vai ganhar o nome e o batismo. Então, antes disso, nascia a criança. Né? Da perca do umbigo era levada ao Oluô. O Oluô definiria o primeiro nome, Oruco Abisso. Esse nome tem a ver com Oduori, Otum Odu, Ossi Odu, Oló Odu, Agan Odu, Odu da cabeça, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, atrás, e Odu Okon, o Odu do coração, o Odu do afeto, e o Odu Okun, Odu Kun, Odu profundo, que era do raciocínio, aonde definiria as características que esta criança teria mediante a família, a sociedade e, porventura, ao Ibá Orixá, se ela fosse ser iniciada. Levando em consideração que em África, sim, o próprio Icomojadê é uma iniciação. Ojó Ipi Orixá Leori Campo Orixá Xirê, Ojó Ibi Orixá Leu, Oie Campo Orixá Xirê. O dia que eu nasci, o pombo me ligou ao meu orixá. Ruptura. Qual é a ruptura? Mundo aquático. Laeodô, a qual a criança vive até o nascer. Passa a respirar ar. Ela respira, ela vive. Ire, ire, recebeu o hálito divino, recebeu o seu primeiro ire, a vida. Recebeu essa vida, recebeu esse emi, nasceu o seu iuá, sua alma. Desta alma existe um guardião que ela trouxe do mundo espiritual, o Onibodê Laie Ni Omo, o guardião em vida desta criança, que é Exu. Então a criança já nasce com o Ori. Disse que o primeiro orixá que se tem é Ori. Né? Eledá, ele é construído após, na sua iniciação. Mas ele também já nasce com esse Eledá. E já nasce com este guardião, que é Exu. Levada a criança até o Babalaô, ou Luô, pai do segredo, pai dos segredos, Awon, Aô, os segredos, guardião dos segredos. E esse Babalaô, através do jogo de Orunmilá, revela os Odus da criança e é proposto, então, o primeiro nome, Abisso, ou Oruco Abisso. Normalmente, aqui ou no Brasil, a gente faz a mesma coisa, isso está no inconsciente coletivo. Se for menino, será esse nome, se for menina, será esse. Importante é que tenha saúde. Sempre se diz, quase sempre a mesma coisa. Há aqueles que preferem ter o seu primogênito, o homem, nas sociedades patriarcais, normalmente se ansia que o primeiro filho seja homem. Nas sociedades matriarcais,
né? As Jeredés, Solés, as Masacás, de Yami Oxorungá, preferia-se que fossem mulheres. Mulher, na sociedade patriarcal, não tem lá seu grande valor, mas ela só tem o poder de gerar a vida, só. Né? Nenhum vivente deve nada às suas progenitoras, a não ser a sua existência na face da Terra. Né? Então é um outro ângulo. Então no Abissô, ou do Oruco Abissô, ele é um dos orucos mais importantes e o menos falado. Por quê? Porque depois vai vir o Oruco Abissô da família, aonde avós paternos e maternos, mãe, pai primeiro e mãe depois, na sociedade iorubá, né, definem o nome que querem para aquela criança. Né? E daí sim é feito o ritual do Icomojadê, o Solorom Urucó, o dia do nome. Então, o Urucó Abissô, ele precede ao batismo, mas ele também ajuda a defini-lo, porque o Bale, no ritual Awon, secreto, ele vai fazer a apresentação da criança no mundo espiritual, aqui na Terra. Por isso, o Uruco Abissô, ele é muito importante. No Brasil se replica isso quando dá entrada de uma pessoa no axé, se ela não é de Ibiri Axé, de família de axé, quando ela vai ser iniciada, ela passa pelo processo de revelar o nome, que seria o Oruco, que ela vai ser conhecida dentro do seu ebé, dentro da sua sociedade. É uma réplica disso? Sim, é uma réplica disso. Porque a pessoa passa a nascer para aquele ebé, para aquela sociedade a partir daquele momento, onde ela é iniciada, né? E então ela é apresentada. Normalmente, o Odum Etá, no Odum Etá é onde o Iaô revela seu nome. Né? Então, existe também, dentro dos ebés orixás, toda uma métrica para a definição disso. Abiã e Iaô é bom. É bom que tem Loiê ou Ojoiê e recebe então o Decá. O ato do Decá é receber um cargo. Né? E esse cargo tem uma nomenclatura. Então, nem todo Iaô, todo é bom, terá um cargo. Né? Existem aqueles que o orixá aponta, que também é uma coisa que vem lá do Oruco Abissô. Porque quando Bale Chorumilá ia definir os odus dessa criança, via-se no destino dela estava representar o seu ebé, sua família, sua sociedade, dentro de que área, dentro de que forma, e se sim tinha caminhos de iniciação para ser um sacerdote. Existe um preconceito no Brasil quanto às pessoas que são sacerdotes, porque acham que sacerdócio não é um trabalho. Sacerdócio não é um trabalho, é um sacerdócio ao qual você passa a sua vida inteira estudando, lendo, tendo paciência, tendo conhecimentos para ajudar o seu grupo ou o ebé. Né? Então, realmente não é uma profissão, né? E ele não depende só de sua fé. Você precisa ter sua fé, ter sido apontado pelo orixá, ter o caminho de e se puxar para poder fazer bem esse trabalho. Isso era definido no Oruco Abissô, quando o Oluo revelava tudo sobre aquela criança. Antes mesmo dela ter um nome, ela passava a ter um nome a partir deste momento. Né?
as escolhas particulares da família eram levadas em conta? Sim, eram levadas em conta a partir do momento que sociedade, que Ebé, ela representava perante a sua cidade, seu grupo familiar ou a sua comunidade. Exemplo, os baloguns, destinados ao rito de Ogum, o alé, Odé Alé, da casa do caçador, né? Da coroa dos pessoas de família nobre, né? A Delolá, a coroa será honrada, né? Então, existe essa consideração que o Bali tomaria do nascimento, o evento que estaria se sucedendo. Isso sugere um outro tipo de oruco, sendo que a base é o oruco Abissô. Exemplo, uma criança nasceu numa festividade de Egum, de Ogum, de Exu, de Oxum, de Obatala, de Iamis e assim por diante. Ele recebia um nome que lembrava o ato daquele nascimento, em que época ele nasceu, da posição de nascimento, se era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º filho. Ele tinha no seu nome uma lembrança dessa posição. Às vezes, obrigatoriamente, essa lembrança vem no caso dos mabassas, dos gêmeos, dos ibejis, né? Aonde nasciam gêmeos, Taiô, Carrandê. Daí é outro assunto, né? Que a gente vai falar uma outra hora como definir os nomes dos ibejis. Então, no nome, ele levava classe familiar, posição de nascimento de gêmeo, trigêmeo, que daí quando uma pessoa perguntasse Orcoré, né, ele diria, meu nome é tal. Daí ele ia falar sobre a família, né, sobre a posição dele de nascimento dentro da família, da posição dele do nascimento, se gêmeo, trigêmeo, do Alabá, Taiô, Carindê, né, e assim por diante. Isso era levado em consideração no Orucoabissô. Define todos os outros orucos. Porque daí, a partir desse oruco, a criança e a família já sabem, né, a nomenclatura que vão dar como posição na família, posição na sociedade, posição de nascimento e posição do seu signo de nascimento, seu Odu. E muitas vezes uma pessoa nascida no clã dos caçadores pode nascer de um outro ori, de um outro orixá. Exemplo, Ogum, Exu, Xangô, Oxum, Oiá, Iemanjá. Mas ele será dedicado ao culto familiar, mas ele terá o seu culto particular quando e se da sua iniciação. Então, Orucoabissô, ele vem sobrecarregado de um grande peso e grande responsabilidade, por isso largam no colo do Oluo para que ele os defina. O Bale desse Ebé, aonde o Oluo definiu o Orucoabissô, estará presente na escolha particular do nome, aonde pai e mãe, avós paternos e avós maternos, tios paternos, tios maternos. O nome da escolha do nome, ele é muito particular da família. Ele só vai ser apresentado à sociedade no dia do Icomodiadê. Né? Então, definiu-se Orucoabissô, o oruco que vai definir todos os outros orucós.
tem nome que a mãe chamará seu filho, tem nome que o pai chamará seu filho, tem nome que os avós chamarão o neto, tanto materno como paterno, tem nome que os tios, amigos muito próximos, chamarão, e existe o nome de registro legal, que esse é o nome jurídico. Né? Então, esse nome jurídico também tem a ver com o absol, que vai ser respeitado as regras. Então, só para fazer uma rememoração. Teve o irê do nascimento, a bênção do nascimento, a criança ao perder seu umbigo, 7º, 9º dia, cada tribo tem um tempo, né, de procurar o Oluo para definir o Orucoabiçô. É separado o umbigo, pedaço para a mãe, pedaço para a árvore familiar, já foi falado das árvores, Egiopê, Iroko, Rontim e assim por diante. Cada família terá a sua árvore familiar, aonde será plantado o umbigo para que aquela criança seja forte como a árvore. Ou se planta uma nova muda dessa planta, ou da planta compatível ao Eledá que a criança carrega. Vamos fazer uma exemplificação. Nasceu menino ou menina, vai no Oluo, define que ela nasceu de Ogum. A família, para honrar Ogum do nascimento daquela criança, planta um egiopê, uma palmeira, e ali planta o umbigo com os elementos compatíveis. Isso também é uma forma de honrar o Absol do Oruco, do nome do Eledá que aquela criança carregará. Eledá, casa do poder, casa do axé, casa da força, né? A casa do fazer. Aquela criança destinada ou predestinada nasce com um determinado Eledá. O seu Ori é a sua maneira de expressão no mundo, e o seu Ori-Okun é a maneira de expressão particular e pensamentos, capacidade, intelectualidade e cultura. É como a criança pensará. E Oruko-Okon, Odu-Okon, o Odu do seu coração, a quem, mesmo ela sendo de um determinado orixá, vai dedicar o seu afeto e vai dedicar seus orôs, orô no caso ritual, a um determinado orixá, a qual ela nasceu predestinada a amar. No Brasil, nós descobrimos isso após as iniciações e após conhecer. Como em África isso, sangue puro que eu digo, todos ligados ao axé, as crianças já conviviam com essa métrica e magia desde tenra idade, né? Ao qual elas já eram iniciadas após o Orucoabiçô. Feito então isso, o Bali faz a iniciação secreta com elementos, não vamos falar de Aorixá, e depois é feito então o Icomojadê, que chama-se o batismo, e o Olorossomorocó, que é o dia que ela vai ganhar o nome que foi escolhido pelos seus parentes, o qual a mãe, pai, família do pai, família da mãe, tios, tias, avós, definiram seu nome jurídico, e então ela vai ganhar várias qualidades de nome. Tem um dos nomes que ele pode ser uma palavra, uma linha, uma página ou um caderno inteiro, que é o Oriki. Esse Oriki são louvações que são feitas em prol desse nome. Fazer um exemplo. Né? Nasceu um menino, primogênito daquela casa, e ele é chamado e dito que no seu Orucoabiçô será um grande vencedor, um Ixégum, dentro do ritmo e âmbito desse Ebé, dessa família. Então o pai
E os homens escolhem a palavra Akin. Akin. Akin, coragem. Né? Mas corajoso. Mas ele tem uns traços de personalidade muito forte já. Né? E Akin, e daí chegam na conclusão de colocarem Akin, Agba, Abá, ou Agba, Kinium, bravo como o leão. Tem a ver com isso, o Abissô, que o Olô revelou, da sua grande coragem e vitória. Então a família modela esse Oruko baseado no Abissô. Então o Abissô é para mim, no meu ponto de vista, o nome revelado pelo Oluo é o que dá a métrica de todos os outros nomes e ele é muito importante e temos que observar isso e ver no paralelo afro-brasileiro o que nós herdamos disso. A iniciação, o nome da iniciação, deve dizer, o nome da iniciação é sagrado, o nome do orixá, a Djina do orixá, pode ser sagrado inclusive em África. Por quê? O que é a Djina? A Djina é o nome que carrega nosso ancestral divinizado, a qual nós herdamos a possibilidade de ser feitos no axé, que herdamos na nossa genética através do Ipuori, a placenta, onde trazemos toda a carga genética dos nossos ancestrais. Desculpe. E inclusive já expliquei sobre o rito do Irissum, do acomodar para dormir antes de como já dei. Então vamos só resolver isso. Nasceu, foi levado ao Oluo, perderam o umbigo, separado em 3, palmeira, mãe e Ori. É revelado o seu Oruquabissô, aonde vai definir seus Odus, seus Irês, suas sortes, seus Ewós, suas proibições, e seus Erô, o que deve ser acomodado e introduzido nessa criança para que ela tenha certos traços exacerbados, acalmados. Isso também é um Erô, que é definido pelo Oluo na busca do Oruko Abissô. Levada a criança, feitos ritos ao qual o Bali apresenta ela ao mundo espiritual, e isso é um Aô, aí então ela será apresentada ao mundo com o nome que ela recebeu, do Oluo e da família. Não tem a ver isso com o nome de registro jurídico, isso é uma outra coisa. E então ela será apresentada aos elementos no Icomojadê, Soloro, Homosolorocó, onde a criança ganhará o nome. Gente, é um assunto meio controvertido, mas eu acho muito legal e interessante. Então, africanos e africanas nascidos em todas as partes do mundo, de todas as cores, unidos pelo axé. Esse é só uma coisinha que eu achei importante mencionar.